Nós iremos ouvir a palavra de Deus. O nosso pastor Marcos estará orando, apresentando o Alexandre Amaral. Irmãos, o Alexandre Amaral é o meu cliente muito exigente, irmão. Esse cliente aqui é o cliente que quando eu chegar aqui de quarta-feira atrasado, já vou contar agora. Quando eu chegar aqui de quarta-feira atrasado, os irmãos, depois eu vou dar o WhatsApp dele para vocês. Se eu chegar na quarta-feira atrasado para dar aula, vocês já sabem a culpa de quem é, viu? Fica vermelho não, é só para você ficar à vontade. Vem cá, vem. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Gostaria que você levantasse as suas mãos aqui para a frente. Vamos estar orando pelo servo de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, nós apresentamos, Senhor, nosso irmão Alexandre Amaral, Senhor, diante de Ti. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos assim, Senhor, traz aos nossos corações, Senhor, uma palavra profética. Senhor, que o Teu servo, Senhor, possa colher, Senhor, bons frutos, Pai, desta palavra. Senhor, que não lhe falte, Senhor, nem coisa grande, nem coisa pequena. Senhor, e em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos assim. Guarda, Senhor, tudo que leva ao nome do Teu servo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E fala conosco, Pai, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, como Tu tens sempre feito. Em Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Quantos já sentiram a presença do Senhor nesta noite? Faça assim com a sua mão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela é grande. E Deus, com certeza absoluta, do seu alto trono, olhou para você nesta noite e tem recebido a tua adoração. Você poderia estar, talvez, numa festa, talvez fazendo uma hora extra, talvez até mesmo no calor, no aconchego, no conforto da tua casa, mas você se dispôs a estar aqui adorando ao Senhor. E a sua adoração tem sido recebida por Ele, por isso que você está sentindo a presença do Senhor. Amém? Quero aqui louvar a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui, pela vida do pastor desta igreja, pastor Romário, ao qual conhecemos o seu trabalho, o seu ministério, oramos intercedendo por ele e sabemos o respeito, o cuidado e o temor que ele tem com os irmãos. Por isso eu louvo a Deus pela vida dele e quero aqui, irmãos, ainda que na ausência dele, mas deixar aqui a gratidão por ele ter nos autorizado aqui estar. Eu sei que o servo do Senhor, o irmão, nos fez o convite, mas eu tenho certeza que pela responsabilidade que ele tem com cada um dos irmãos, tem o aval dele. Por isso eu louvo a Deus e transmita uma saudação de paz ao pastor Romário. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmãos. Esse homem é um homem que todas as quartas-feiras, irmão, ele me recebe ali carinhosamente no seu estabelecimento, é meu confidente, ouve os meus prantos, né? E faz essa beleza que os irmãos estão vendo aí. Eu devo a ele essa caricatura aqui abençoada. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Augusto, um homem de Deus, irmãos. Conhecemos há muitos anos e eu sei do testemunho da vida no altar que tem o presbítero Augusto, viu? Eu tenho certeza que os irmãos aqui não vê outra coisa senão isso do presbítero Augusto. Presbítero, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite. Meu coração muito se alegrou por aqui estar. Amém? Louvar a Deus pela vida dos meus amigos, irmãos. Saíram de longe para estar junto comigo aqui intercedendo. Irmão André e o nosso querido irmão Samuel, esses homens abençoados que têm também feito parte das nossas vidas. E louvar a Deus pela tua vida, pela vida dos obreiros desta casa de oração. Eu fui muito bem recebido, carinhosamente recebido, viu? Que Deus abençoe e me conceda uma boa parte desse carinho que vocês têm para eu saber receber também os meus irmãos lá. Amém? Queridos, por bondade, abram as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, de 8 em diante. Nessa noite, irmãos, talvez os irmãos estão acostumados com o presbítero Augusto, o pastor Romário, na sua oratória, na sua intimidade com a palavra,
com a ministração. Eu quero dizer que entre esses irmãos que aqui tem, os obreiros, os pastores desta casa, eu quero dizer que esta ferramenta aqui é uma ferramenta um pouco mais frágil, um pouco menor. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu costumo dizer que numa obra, para se fazer uma obra, precisa de todo tipo de ferramenta. Precisa do alicate, precisa do martelo, precisa da pá. E aquilo que o martelo faz, ele não vai conseguir fazer aquilo que uma chave de fenda faz. E aquilo que a chave de fenda, ou melhor, que o martelo está fazendo, a chave de fenda não vai conseguir fazer. Mas todas as ferramentas são importantes para a obra. E cada uma tem a sua particularidade. Talvez nessa noite eu não seja o martelo, não seja a pá. Talvez eu seja apenas uma chave de fenda para apertar, talvez um apertozinho de nada ali, para que a obra saia em perfeita condição. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Livro de Levítico, nós estaremos falando um pouco também sobre fidelidade, sobre intimidade. Eu não sabia qual era o tema do ano que os irmãos colocaram a meditar ao longo desse ano. Mas o que eu vou falar tem tudo a ver com fidelidade, com intimidade, com trabalho e com herança, sem sombra de dúvidas. Amém? Livro de Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Glória a Deus. No versículo de número 13, irmãos, nós vemos aqui uma promessa de que o fogo arderia continuamente sobre o altar e que não se apagaria. Quando nós meditamos nos 5 livros da Bíblia, que são os chamados de Pentateucos, nós vamos encontrar experiências registradas que servem para que o homem busque um relacionamento com Deus. É através dos 5 primeiros livros da Bíblia que nós vamos ver o caminhar de um povo, o erro de um povo. Em contrapartida, Deus ensinando a maneira de que o homem tem como se relacionar com Deus. E quando eu falo de relacionar com Deus, nós procuramos estar íntimos de Deus. Porque quando nós estamos íntimos de Deus ou de qualquer pessoa, nós temos a liberdade de falar abertamente. Nós temos a liberdade de ouvir qualquer que for a pronúncia dada por aquela pessoa. E eu fico aqui imaginando, quando se tem uma verdadeira intimidade com Deus, você alcança a sensibilidade de ouvir a voz dele nos mínimos detalhes. As vírgulas passam a ter uma responsabilidade ou uma importância grandiosa nas nossas vidas. Porque nós entendemos a vírgula, entendemos o ponto final quando Deus para de falar, nós entendemos quando se inicia mais um parágrafo, mais uma história a ser escrita na nossa vida, porque temos intimidade, e intimidade quando nós alcançamos, nós entendemos, ouvimos, temos a sensibilidade de ouvir, e a intimidade também proporciona que Deus ouve,
as nossas vozes. O salmista diz, no Salmo 66, versículo 20, verso 20, bendito é Deus, que ouviu a minha oração e não desviou de mim a sua misericórdia. O Senhor, Ele vai ouvir sim, aqueles que buscam ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Quando eu olho para a parte que nós lemos agora, pela porção da palavra de Deus que nós vimos agora, nós vamos ver que Deus chama a Moisés e orienta a Moisés o que precisava se fazer no altar de Deus. E o altar, nós sabemos, quando nós falamos em altar, nós sabemos que altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de adoração, altar é lugar de entrega, altar é lugar em que nós vimos a manifestação do Altíssimo. Altar é onde verdadeiramente nós entendemos e contemplamos os milagres operados por aquele ao qual nós buscamos intimidade. Quando eu olho para essa porção da palavra, eu entendo aqui as orientações de Deus para que o povo pudesse buscar uma intimidade com Ele. Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, a lei do holocausto é desta maneira, você vai apresentar, o sacerdote vai fazer assim, assim, e quando então for consumido, o sacerdote terá que fazer desta maneira e desta maneira. Mas tem um detalhe: o fogo arderá continuamente e ele não se apagará. Quando nós entendemos altar respondido com fogo, nós entendemos que a manifestação de Deus é a palavra de Deus se movendo sobre as nossas vidas. É o Senhor trabalhando em favor das nossas vidas. É o Senhor respondendo aquilo que outrora nós havíamos colocado diante dele. Altar é onde se busca intimidade com Deus. Altar é onde nós colocamos a nossa fidelidade para com Deus. Altar é onde nós praticamos o nosso trabalho para com Deus. E é no altar que nós alcançamos a herança de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós vamos ver tantos e tantas outras formas de se prestar um sacrifício a Deus. Nós vamos ver o sacrifício de oblação, nós vamos ver a oferta de paz, nós vamos ver oferta pelo pecado, nós vamos ver oferta de sacrifício de restituição, mas nós também vamos entender e nós vamos ver o sacrifício de holocausto. E o sacrifício do holocausto, meu querido, era um dos sacrifícios mais bem vistos pelo povo e pelo sacerdote. Porque o sacrifício, quando era apresentado no altar, a Bíblia diz que era consumido com fogo. E a tradução da palavra holocausto significa aquilo que sobe. Quando era recebido, o sacrifício era consumido, nada ficava. E aquilo que subia até as narinas de Deus simbolizava, representava a resposta daquele sacrifício recebido. Veja que interessante, ele era um dos mais bem vistos, porque tudo era para Deus. Não ficavam os pães que outrora alimentavam ali a casa do sacerdote, não ficava absolutamente nada para o sacerdote, tudo era para Deus. Por isso que ele era muito bem visto, e ele era respondido com fogo. E quando eu olho a Bíblia e contemplo a palavra fogo, eu entendo o fogo como a presença do nosso Deus. Nós vamos ver tantas e tantas maneiras que Deus respondia com fogo. Quando Elias apresenta o sacrifício lá no monte, a Bíblia diz que foi com fogo que ele respondeu ao altar. Nós vamos ver quando Moisés está lá na sarça, ou melhor, lá no deserto, que Deus se revela a ele. A Bíblia diz que foi com fogo, que não consumia ali a sarça, que Deus se revelou a Moisés. Lá em Pentecoste,
A Bíblia diz que depois do Espírito Santo de Deus mover aquele lugar, eram vistos sobre os irmãos línguas repartidas como línguas de fogo. Então entenda, querido, que quando tu apresentares o holocausto ao Senhor, Ele vai responder com fogo. Ele vai responder, meu querido. Você vai entender que não é fogo estranho. Você vai entender que é a presença do Senhor. Você vai entender que é a visitação do sobrenatural da parte dEle. Você vai entender que é o Senhor respondendo aquilo que no altar você apresentou a Ele. Talvez nessa noite você tenha entrado por estas portas, talvez com o sentimento de querer entregar tudo como já foi louvado nesta noite. Mas o Espírito de Deus, que não nos deixa de forma alguma nos enganar, nos confundir, antes mesmo de eu estar aqui trazendo para ti a palavra que o Senhor colocou em meu coração, Ele já dizia: não pare. Não pare, sabe por quê? Porque aquilo que você tem apresentado no altar, eu quero te dizer, vai ser respondido com fogo, pode ter certeza, e tu verás a resposta do Senhor sobre a tua vida. O fogo, a presença do fogo no altar, pode representar nas nossas vidas tantas outras formas maravilhosas de nós entendermos. Ele pode penetrar nas nossas vidas e consumir toda a frieza espiritual que podemos estar passando. Quando você realmente apresenta no altar o holocausto e é respondido com fogo, eu quero te dizer que não tem doença do pânico, não tem angústia, não tem depressão, não tem frieza espiritual que possa permanecer em pé. Porque quando vem fogo do céu, resposta do céu, tudo aquilo que é contrário à vontade dEle, cai por terra, porque Ele é fiel. Aleluia. Fogo que purifica. Quando Deus responde com fogo, meu amado, nada pode ficar diante dEle de que não for da vontade dEle. Não tem pecado, não tem tristeza, não tem nada que possa ficar diante dEle prevalecendo, porque quando Ele responde com fogo, meu amado, meu querido, talvez nesta noite, meu amado, o teu coração possa estar talvez aquebrantado, triste, preocupado, mas eu quero te dizer, tem resposta de Deus para você nesta noite. Não vai ficar tristeza para contigo, vai resplandecer o Espírito de Deus sobre ti, e alegria, alegria, alegria preencherá aquilo que tão somente tem te abatido nesse lugar. Aleluia, aleluia. Eu tenho certeza, queridos, eu estou aqui querendo, meu irmão, tentar seguir o esboço, mas o Espírito de Deus, que é muito mais forte, tem falado de uma maneira sobrenatural ao meu coração. Eu entendo que tem vidas aqui nesta noite que serão visitadas de uma maneira sobrenatural, que a tua história vai ser mudada, transformada, porque chegou até ti a presença do sobrenatural, chegou a resposta do céu, e Ele manda te dizer que naquele momento que você dobrou o joelho, Ele estava ouvindo a tua oração, e manda te dizer que tão somente a teu respeito foi dado ordem, porque achou graça no que tu oraste a Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Pode ter certeza, meu amado, que Ele há de responder. Uma das coisas interessantes que eu acho no holocausto é que no Antigo Testamento tinha diversos elementos que se apresentavam no holocausto. Poderia se apresentar um bode para ser consumido em holocausto. Poderia se apresentar um boi também para ser consumido em holocausto, mas também poderia se apresentar um pombinho para aqueles que eram menos favorecidos. Sabe o que eu entendo aqui?
nas entrelinhas, no contexto do sacrifício de holocausto, que Deus não está à procura apenas dos abastardos, do que verdadeiramente tem para apresentar de uma maneira grandiosa. Ainda que você não tenha nem ouro, nem prata, nem coisas que possam ofuscar a visão humana, a ótica humana, Ele tem recebido a tua sinceridade. Ei, meu querido, o acesso a Deus é para todos que se dispõem a entrar na presença dEle e apresentar, porque Ele quer receber o teu holocausto no santo nome do seu Filho Jesus. Não precisa de forma alguma apresentar apenas aquilo que possa encher os olhos humanos. Talvez, meu querido, a tua condição seja inferior à de muitos, mas o teu coração é grandioso na presença dEle, e Ele tem contemplado a tua sinceridade, Ele tem contemplado o teu coração, Ele tem contemplado o teu sim, sim, o teu não, não, Ele tem contemplado o teu caminhar, e tem achado graça. E achando graça, eu quero te dizer, pode apresentar, que vai ter resposta do céu nesta noite. Glória a Deus. Talvez, queridos, essa minha introdução talvez possa até ter ficado um pouco cansativa, tão maçante, mas você vai entender o mistério de Deus. Porque a promessa verdadeiramente era que o altar arderia, que o fogo não estaria acabando de forma alguma, que o fogo arderia continuamente sobre o altar e que não se apartaria. É promessa. É promessa de Deus, como tantas outras promessas nos feitas. Promessa que retornará e buscará a sua igreja. Promessa que nós herdaremos a morada eterna. Promessa que os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. Promessas que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como também este fogo arderá. Promessas. Mas em todas as promessas que Deus nos fez, os únicos que podem frustrar ou interromper nas nossas vidas estas promessas somos nós mesmos. Nós que podemos não frustrar a Deus, mas frustrar a nós mesmos. Eu disse que era promessa de Deus arder e não se apagar, mas se antecedermos um pouco, a Bíblia diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas ele deu uma condição. Ele diz assim: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Um pouquinho antes ele ainda diz: levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Havia uma condição que o sacerdote precisava fazer no altar. E se assim ele fizesse, o fogo arderia continuamente e não se apagaria. Talvez, meu amado, o fogo ardeu por muitos tempos no seu altar, na sua vida. Talvez já não arda como ardia antes. Talvez você não contemple como era antes. Mas Deus muda a história nesta noite. Deus restaura vidas nesta noite. Deus levanta vidas nesta noite. Deus escreve vidas nesta noite.
Mas o sacerdote, nós temos o hábito de com muita propriedade dizermos que nós somos o templo do Espírito Santo. Mesmo porque a palavra já nos dá essa margem, já nos dá essa visão. Mas eu entendo que todo templo ele tem um altar. E o altar deste templo chamado Templo do Espírito Santo é o nosso coração, é o nosso altar. E todo templo que tem o seu altar, tem o quê? O sacerdote. Aquele que administra o que é apresentado no altar. Aquele que administra o templo. Aquele que administra o altar, a conduta. Se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós temos um altar, e se nós somos o sacerdote desse altar, e nós precisamos apresentar nesse altar um sacrifício de holocausto, nós temos a promessa. Ei, você tem a promessa. Ei, você não entendeu? Você tem a promessa. Que esse altar não vai apagar. Que esse altar não vai deixar de arder. Ora, mas ande comandai a soube andecai. Porém, sendo sacerdote, é responsabilidade que você cuide desse altar. O sacerdote ele tinha que ir de manhã, contemplava como é que estava o altar, tirava as cinzas, limpava as cinzas, pegava a lenha e colocava no altar. Era a única maneira que a promessa estava de pé. Lembrando que o sacerdote também tinha que trocar as suas vestes antes de trabalhar no altar. Eu entendo, queridos, que da mesma maneira que o sacerdote tinha suas responsabilidades para com o altar, trazendo para o espiritual das nossas vidas, nós sendo o templo do Espírito Santo, altar de Deus e sacerdote do templo, precisamos também ter as mesmas responsabilidades. Primeiro, guarde isto: tudo aquilo que você for fazer diante de Deus, e quando eu digo tudo, até aquilo que nós fazemos fora da igreja, precisamos nos apresentar com vestes limpas, vestes trocadas, vestes que são identificadas, vestes que quando olhar para ti, vão dar o mesmo testemunho que aquela mulher deu para o homem de Deus, quando dizia ao seu marido: olha, eu vejo este homem aí que para comer pão, vejo que verdadeiramente és um homem de Deus. Ei, meu amado, eu não sei qual é as vestes que o homem de Deus estava, mas eu tenho certeza que o seu portar, o seu agir, o seu falar estava relacionado com vestes espirituais, para nos apresentarmos diante de Deus. Precisamos nos apresentar com vestes novas, transformadas. Que vestes é essa, meu irmão? Vestes que são totalmente diferentes. Vestes que nos identificam como homens e mulheres de Deus, como adoradores, como templos do Espírito Santo, como sacerdote deste templo. E quando onde você passar vão dizer: verdadeiramente esse é um servo de Deus, verdadeiramente esse é uma serva do Senhor, verdadeiramente tem um brilho diferente, verdadeiramente tem algo diferente, porque vestes foram apresentadas diferente. Segundo, o sacerdote ele precisava verificar como é que estava o altar.
Quando Elias está lá no monte, Elias usado por Deus, ousado nas coisas em que Deus o confiava, porque é servo de Deus, revestido do Espírito Santo, quando é para combater o mal, quando é para combater o inimigo das nossas vidas, tem que ter ousadia, autoridade, saber que Deus é muito maior do que está por vir. Abra uma linha aí, abra um parênteses aí. Talvez, meu querido, você esteja contemplando algo que aos olhos humanos é muito maior do que as tuas posses. Eu quero te dizer que maior é Deus que está na tua vida, que pode tão somente abater aquele e levantar. É um Deus que abate o exaltado e exalta o humilhado. Elias, usado por Deus, cheio da autoridade, afronta, ou melhor, chama a responsabilidade de 400 profetas de Baal e 450 de Astarote. 850 homens que queriam consumir a vida de Elias, homens que estavam assumindo a vontade do rei e da rainha da época. Elias, ousado por Deus, diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos prestar um sacrifício, cada um ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo, este é o Deus vivo. Acharam os inimigos que aquilo era fichinha. O inimigo, quando olha para as nossas vidas, meu amado, muitas vezes nos olha achando que nós somos algo frágil, algo que quebra fácil, algo que não tem ninguém por trás, não tem autoridade por trás. Mas ele faz isso, meu amado, é só para te intimidar, porque ele sabe que aquele que está sobre ti é muito maior. Ele sabe que as tuas palavras diante do Altíssimo têm um poder sobrenatural. Porque se for preciso, Ele manda abater para te exaltar, para te dar vitória, para que o nome dEle seja glorificado. Sabe por quê? Porque tu tens intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque a tua fidelidade é achado graça diante dEle. Os profetas ali, gostamos disso, vamos fazer. Colocam o sacrifício no altar. Começam as suas cantorias. Se retalham daqui, se retalham dali. Choram, gritam, esperneiam. Imagine um tamanho alvoroço, 850 homens, fora os espectadores que estavam. Vamos ver como é que vai acabar isso. Porque enquanto você está lutando, meu amado, enquanto você está no campo de batalha, lutando com o inimigo, tem aqueles que estão de telespectadores, os espectadores, estão olhando e dizendo: eita, dessa vez não vai dar não, hein? A prova é grande, a luta está travada, eu quero ver de onde que vai sair vitória aí. Ei, tem coisa que é para fazer assim, ó. Imagine Deus sussurrando na tua alma, dizendo assim: aquieta o vosso coração. Tu verás o que eu vou fazer. Tu verás o que eu vou operar. Pode ter certeza que o meu nome será exaltado, porque vitória chegará até ti. E estava lá toda aquela turma. E passa a manhã toda. E lá estava o homem de Deus. Ei, grita mais alto.
Talvez o teu Deus, o Deus de vocês não estão ouvindo, pode estar dormindo. E lá estão os profetas de Baal, correndo de um lado, gritando, chorando. O que os profetas de Baal não entendiam é que para colocar no altar é uma responsabilidade muito grande. Não é de qualquer maneira que você tem que colocar diante do altar. Colocar no altar é algo tão importante. Deus preza tanto quando se chega de uma maneira correta, que a Bíblia diz que se porventura, no momento em que você for ofertar, se você achar alguma coisa errada, contrária, contra o seu irmão, qualquer coisa, deixa a tua oferta. Vai, se reconcilia, depois você volta e apresenta no altar. Altar não se apresenta de qualquer maneira, não. Não se chega no altar de Deus de qualquer maneira. E detalhe, altar, resposta, é só Deus. Tem muito altar aí, que estão achando que é Deus, mas não tem resposta, porque não é Deus nesse altar. Depois de que os homens viram que nada acontecia, chegou o momento de Elias. Elias chega, arruma as pedras do altar que estavam quebradas. Historiadores dizem que este altar que estavam os homens oferecendo era o mesmo altar que, de uma maneira de negligência, Saul apresentou anos e anos atrás, quando fora reprovado por Deus. Diz que aquele altar ficou largado, cheio de lodo, quebrado, o mato crescendo. Mas era onde os profetas de Baal acostumavam a entregar a oferta deles ao seu Deus Baal. E Elias chega lá, arruma o altar, corrige as pedras, coloca o altar em ordem. E eu trago uma experiência para você, que para se apresentar sacrifícios a Deus no altar, o altar precisa estar em ordem, não pode estar quebrado. Quando nós estudamos na teologia sobre a matéria do pecado, há uma palavra que define o pecado chamado armatia. E eu não quero pregar teologia, mas para que você entenda o que Deus quer de ti nesta noite. Armatia, sua tradução significa aquilo que erra o alvo. Tudo aquilo que errar o alvo caracteriza a armatia, caracteriza o pecado. Se o nosso alvo é Jesus Cristo, se o nosso alvo é ter uma vida ilibada na sua presença, precisamos fazer tudo conforme a sua orientação, a sua palavra, a sua conduta, os seus preceitos, mesmo porque nós estamos falando de intimidade com Ele, fidelidade para com Ele. Se nós errarmos o alvo, nós cometemos pecado. Quando eu minto, eu estou errando o alvo. Quando eu adultero, eu estou errando o alvo. Quando eu roubo, eu estou errando o alvo. Quando eu levo vantagem de uma maneira desonesta, eu estou errando o alvo. E quando nós erramos o alvo, o nosso altar está quebrado. Mas fique em paz, porque a misericórdia de Deus é grande. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado diante do Pai. A misericórdia de Deus para as nossas vidas, ela é real, ela é presente, ela é grandiosa. Portanto, meu amado, é noite de restaurarmos o altar.
É noite de nós mudarmos a história do nosso sacrifício. Ei, meu amado, talvez você possa estar dizendo: mas quem é o irmão para dizer sobre errar o alvo? Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Talvez eu fale aqui, meu amado, e você possa se entristecer pelo que eu estou dizendo. Mas o importante é que, se a palavra penetrar no teu coração, na vossa alma, e você entender que é noite de não errar o alvo, de acionar o advogado, para que o altar esteja em ordem, eu quero te dizer: o lugar está pronto para apresentar o sacrifício a Deus. Altar em ordem. Chegou o momento de apresentar o que? O sacrifício. Eu disse que o sacrifício, o animal, o elemento que poderia se apresentar, poderia ser o mais simples possível. Mas eu não disse que poderia ser de qualquer maneira. Precisava ser de qualidade. Precisava ser de uma maneira que não fosse defeituoso. Mas eu só tenho uma pombinha porque eu sou o mais humilde. Mas dentre as suas pombinhas, apresente o melhor. Apresente o que é alegre na presença do Senhor. Apresente o melhor. Em nosso ministério, nosso pastor, ministrando certa feita sobre dízimos e ofertas, não é esse o que eu quero ministrar, não é essa oferta que eu quero ministrar, mas você entenda o ensino que nós extraímos do que foi falado pelo nosso pastor. Que certa feita, os irmãos fazendo a contagem das ofertas e dos dízimos, por muito tempo achava-se as notas dilaceradas, quando não encontrava alguns barquinhos feitos com a nota, aviãozinhos feitos com a nota, aquelas dobraduras feitas com a nota, e no momento de adorar, colocava ali. O nosso pastor, ele queria dizer o seguinte: ainda que o que você tenha seja o menor, mas você não precisa apresentar o dilacerado. Você não precisa enfeitar a tua oferta com um aviãozinho, com um barquinho, para tentar chamar atenção. Porque você não está ofertando ao homem, mas você está ofertando a Ele, a nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra, aquele que responde do altar, aquele que faz algo acontecer nas nossas vidas. Portanto, meu amado, o elemento que você tem a apresentar no altar de Deus, apresente de uma maneira melhor, da melhor que você tiver. Me faz aqui lembrar, e o Espírito de Deus sabe o porquê, que quando estava lá os fariseus lá entregando: olha, eu não sou como esses homens, eu entrego isso, eu entrego aquilo. Lá está uma viuvinha, 2, 3 moedinhas, tudo que ela tinha, mas era o melhor que ela tinha para apresentar a Deus. Saiba que quando nós apresentamos o elemento no santuário, no altar de Deus, nós temos que apresentar o nosso melhor, não importa a quantidade, não importa qual é o elemento, se é um elemento de muito valor, um elemento de menor valor, mas que seja um elemento de qualidade. Como é que está o teu altar? Está queimando? Está sendo recebido? Reveja qual é o elemento que você está apresentando no altar. Há tempo de mudar. Há tempo de apresentar a Deus o melhor. E eu quero te dizer, Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. Abel e Caim, apresentando o melhor. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de um,
e não se agradou da oferta do outro. Por quê? Será que porque Abel apresentou maior quantidade do que Caim? Mas foi a maneira que foi apresentada. Foi o que foi apresentado. Quando nós apresentarmos o elemento a sacrifício a Deus no altar, apresente o teu melhor. Não se incomode se o teu melhor não é quantidade. Mas se o seu melhor for qualidade, eu quero te dizer, não tem como Deus não receber. Não tem como Deus não se alegrar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está apresentando o melhor, Deus está se alegrando. Receba a força da parte de Deus. Altar em ordem. O elemento de qualidade sendo apresentado. Precisamos agora ter mais duas atividades, ou melhor, vestes já limpas apresentadas. Lembra que eu disse que o sacerdote precisava chegar no altar e limpar as cinzas do altar, tirar as cinzas do altar. O que é cinza? Cinza é a lenha ou a madeira que já foi consumida, vira pó. Se eu tiver aqui a cinza aqui e assoprar a cinza, eu vou sujar as pessoas que estão à minha frente. Vou sujar as minhas vestes. A cinza não pega mais fogo, porque ela já pegou fogo. A cinza só faz sujeira. A cinza não serve absolutamente para nada. A cinza, quando se espalha ao vento, ninguém mais vê depois que abaixa aquela poeira. Porque é cinza. Cinza é aquilo que já fez acontecer, mas não faz mais nada. Sabe o que é cinza? Cinza é aquilo que já passou na tua vida. Aquilo que não pega mais fogo, que não consome. Ei, meu amado, pare de viver do passado. É cinza. Não pega mais fogo. É hora de limpar o teu altar da cinza. Tirar, porque ela não tem mais jeito. Eu vou ser mais claro. É tempo de liberar perdão. É tempo de achar que no passado você fazia melhor do que agora. É tempo de você deixar de lado aquilo que você dizia, outrora Deus falava comigo, agora não fala mais. Cinza é passado. O passado nós não temos mais o que mexer. Nós não temos mais como alterar. Porque ele não consome mais, não tem combustão, não pega mais fogo. O passado muitas vezes é tão ruim, que quando nós levantamos a vida de um pecador, ou um pecador começa a falar do seu passado, muitas vezes ele se entristece dizendo, olha como eu era. Nós vimos aqui o presbítero Augusto falando, com alegria no coração, da pessoa que ele é hoje. Mas nós vimos o quanto mudava a entonação da sua voz, quando ele relembrava como ele era. E eu posso falar com intimidade disso, porque nós conversamos muitas vezes sobre estas coisas. Quando eu olho para o meu passado, me entristeço. Saber o homem que eu era, as práticas que eu fazia. Hoje eu entendo que o meu passado não pega fogo. Tem que ser limpo do altar. Porque coisa nova precisa entrar. Nós ouvimos aqui no início, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Orai, tocomandai a sóbia. Deus quer escrever uma nova caminhada para ti. Orai, tocomandai a sóbia. Você não está entendendo.
o que Deus quer fazer na tua vida. Muitos não vão entender, vão dizer, mas como pode? E você ter autoridade para dizer, porque eu tirei a cinza do meu altar e deixei Ele fazer coisas novas. Ostai comandai a subiande comandar a sobia. Decalai to comandai a subiande cai. Deus diz assim: pare de chorar nas madrugadas pelo teu passado. Ostai comandasse andecai. Disse Ele para ti que a tua história Ele mudou daquele dia que tu levantaste a mão e dissesse, muda a minha história, Deus. Ele te diz que quando tu entregaste a tua vida nas mãos dEle, o teu passado foi esquecido, lançado no mar do esquecimento. Uma nova história foi escrita para ti. Aquilo que os teus olhos não estão vendo, diz o Senhor, que quando tu começares a abrir os olhos espirituais, você vai entender o grandioso amor que tem Ele por ti, dos livramentos que Ele concedeu a ti. Mas Ele te diz, pare de chorar pelo teu passado. O teu passado não lhe pertence mais, porque não tem como mudar. Viva o teu presente e deixa que o futuro Ele há de realizar. Diz o Senhor para ti. Tira a cinza do altar. Pare de chorar pelo teu passado. Pare de dizer que outrora você cantava maravilhosamente bem, que o céu se abria, que as coisas aconteciam. Dá lugar para Ele e você vai ver que Ele vai fazer muito além do que outrora fazia contigo. Mas tira a cinza. É momento de você colocar todo o teu passado, tudo aquilo que te incomoda, levar para fora, nem perto do altar, levar para fora. Eu não sei se é perdão. Se for perdão, procura aquele. Abra o teu coração. Talvez você possa estar dizendo, mas eu vou me humilhar para esta pessoa. Eu vou me rebaixar para esta pessoa. Mas não vai não. Quando assim você estiver fazendo, é como se você estivesse aqui, ó. Me arrependi, pedi perdão. Puxa vida, deixa de lado o meu passado, não preciso mais, tem coisa nova. Não, agora eu vou fazer dessa maneira, deixa essa prática de lado. Ah, está sujando a minha veste, deixa eu limpar por completo o altar, porque eu quero ver a resposta de Deus. Intimidade, fidelidade, trabalho. E quando o altar estiver limpo, você vai ver herança de Deus chegando sobre ti, resposta de Deus sobre ti. Quando deixares de lado a cinza, vai ter momento que você vai pegar o microfone, se for o caso da tua história, só para dizer a paz do Senhor. O céu se abre e Ele começa a operar, porque Ele é Deus de realizações. Mas tira a cinza. Não vai dormir debaixo da cinza, não. Não apresenta o teu sacrifício, o teu elemento de qualidade em cima da cinza, porque você só vai sujar o elemento. Você só vai retardar o operar de Deus na tua vida. Alegre o vosso coração.
credes em Deus, tenha fé, esperança, limpa aquilo que está te incomodando, deixa de lado e começa a viver nova história de vida com Deus. Deus está me dizendo aqui que vai ter experiências tão grandes na vida de muitos aqui. Eita Deus. Deus está dizendo que vai tirar do anonimato um aqui. Deus está me dizendo que este tinha um projeto, esse projeto foi arquivado, porque você tem achado que nada acontece contigo e que você não nasceu para isso. Ele manda te dizer nesta noite, verdadeiramente você não nasceu para isso, nasceu para ser adorador, mas sendo adorador, Ele colocou este dom em ti e vai tirar você do anonimato. Vestes, altar, elemento, sem cinza. Cadê os altares que estão em ordem sem cinza? Só o altar que está limpo, tirou a cinza. Será que você se ousa dizer, estou eu aqui? Oh, aleluia. Eu já posso ver Deus respondendo aí, hein? Eu já posso ver Deus enviando o fogo do renovo, da transformação, da alegria, do sobrenatural, porque tem altar em ordem na sua presença, aleluia. Eu já estou quase terminando para os irmãos louvarem. Imaginem, nós reunirmos para realizar um churrasco. Não que eu estou comparando o sacrifício de Deus com um churrasco, mas para vocês entenderem o mistério de Deus. Temos o lugar totalmente arrumado, em ordem. A churrasqueira está perfeita. Colocamos a melhor peça na churrasqueira para assar. Os corações estão alegres na expectativa. Eita, hoje vai ter coisa boa. Vai acontecer, a casa está cheia. Mas esquecemos de levar o carvão. Tem churrasco? Tem? O altar ele pode estar em ordem. Pode estar limpo. Pode estar com um elemento de qualidade, mas ele precisa ser alimentado com a lenha. E lenha é um negócio interessante. Quando nós observamos, não sei se aqui tem irmãos que trabalham em empresa que tenha caldeira a lenha. Se não tiver uma padaria que tenha fogão a lenha, forno a lenha, ou uma pizzaria. Esses estabelecimentos, eles precisam constantemente colocar a sua lenha ali, para que eles possam realizar ali o seu produto. Mas o que chama atenção é que a lenha, ela geralmente está bem armazenada. Ela não é uma lenha muito verde, nem uma lenha muito madura. Por quê? Porque se ela não tiver bem armazenada, ficar exposta à umidade, exposta a roubo das pessoas na rua, porque ficam armazenadas às vezes na rua, exposta a chuva, frio, calor demais. Quando ela for utilizada no forno, ela não vai ter combustão. Não tendo combustão, não vai pegar fogo.
Ou se porventura pegar fogo, vai ser aquele fogo minguado, mirrado. E nós sabemos que fogo mirrado, quem já tentou assar uma carne com aquela brasinha de nada? A carne ficou horrível. Em outras palavras, o altar ele precisa da lenha. E a lenha, em primeiro passo, precisa ser de qualidade. Sabe o que é lenha de qualidade? Adoração sincera. Louvor sincero. Fidelidade. Responsabilidade. Temor. Zelo. Prática. Busca. Ser abençoador. Qualidade. Porque se a lenha é de qualidade, não tem como não pegar fogo. Não tem. Lenha de qualidade pega fogo. Se você é uma lenha de qualidade, aquieta o vosso coração. Tem resposta de Deus para a tua vida. Lenha de qualidade, por mais que ela seja de qualidade, ela não pode estar verde, porque existe lenha de qualidade, mas que ela está verde ainda. Às vezes, queridos, nós encontramos pessoas que apresentam lenha de qualidade, mas às vezes de uma maneira imatura, não porque querem assim apresentar, tem qualidade. Mas às vezes querem apresentar aquela lenha no momento em que ela não vai queimar. Ei, se ela está verde, deixa ela amadurecer, armazenada direitinho. Em outras palavras, tem momento que nós temos que falar, e tem momentos que nós temos que nos calar. Há momentos que nós temos que socorrer, há momentos que nós temos que ser socorrido. Há momentos que nós temos que aceitar, e há momentos que nós temos que contestar. Ei, querido, os passos de Deus são os melhores para nós. Viva nos passos de Deus, no tempo de Deus. O tempo de Deus é muito melhor do que o tempo do homem. Talvez a tua lenha seja de ótima qualidade, mas ainda não está no momento de ser um pregador, de ser um levita, de ser um pastor, de ser um presbítero, de assumir um trabalho, porque precisa haver amadurecimento. Entenda, talvez você esteja de ótima qualidade, a tua lenha de ótima qualidade, mas apresente a lenha que não está verde. Nem amadura demais. Porque amadura demais, o fogo é rápido. Acabou, consumiu. O que é madura demais? Queremos fazer quando já passou o tempo. Se passou, passou. Entenda isso. Portanto, viva nos passos de Deus. Você pode dizer, mas eu não entendo os passos, eu não sei quando acontece, quando é, quando não é. Busque sabedoria do alto. A Bíblia diz que aqueles que buscam sabedoria, Ele nos dá deliberadamente. Se você se entregar de fato aos cuidados dEle, Ele sabendo que a tua lenha é de qualidade, se você deixar os teus passos ser guiados por Ele, no tempo dele, no kairos, que significa tempo de Deus, e não no cromos, que significa tempo do homem, mas no kairos, eu quero te dizer, que ele vai só te orientar, apresenta esta agora, faz isso agora,
Talvez o teu desejo no coração de ser um pregador, um pastor, talvez dirigir uma congregação, mas ainda está verde. Mas se você andar nos passos de Deus, Deus sopra no ouvido do pastor, chama ele agora. Chama ele agora. Tenho eu algo com ele agora. Não apresente a tua lenha, nem verde e nem madura. O que é madura? Às vezes chega o convite porque a lenha está boa, não está mais verde. É o momento de você agir. E você diz, agora eu não quero. Deixa de lado. E aí quando passa a oportunidade, a situação, bate aquele frio, aquela tristeza, diz, não, eu vou lá. E chega e corre e vai querer apresentar. Não vai mais dar certo. Já foi. Por mais de qualidade que seja, não apresente nem verde e nem madura. Outro aspecto interessante da lenha: boa armazenagem. Tem isso, irmão? Na minha lenha de qualidade? Tem. Tem. Você é um verdadeiro adorador, qualidade, servo de Deus, passos maravilhosos. Mas e Deus conhece o teu coração. Mas às vezes se reúne de repente com alguém lá na escola, no trabalho. E aí você não quer sair muitas vezes por baixo e acaba se rendendo a algumas situações. Às vezes fazem até brincadeira da tua fé e você se rende, até acha graça. Ei, querido, se imponha. Ei, meu querido, guarde, armazene com qualidade. Se você derramar óleo numa água, por mais que os dois estejam juntos, você vai identificar quem é o óleo e quem é a água. Se você de repente olhar, você talvez possa nem conseguir arrancar, porque já está lá, mas vão saber que você é óleo. Vão saber que é lenha de qualidade, que está bem armazenada. Lenha que vai ser usado no altar de Deus. Porque Deus vai responder com fogo, que Deus vai alcançar a tua vida, que vai dar vitória. E quando assim acontece, muitos vão chegar perto de ti e vão dizer, olha lá, eu estou passando uma situação, ora lá por mim. Porque vão entender que a tua lenha está sendo bem armazenada, está sendo bem guardada, que você não se corrompe, que a lenha que você tem não é para apresentar a outros deuses, mas é para apresentar ao Criador, porque você é fiel e tem intimidade com Ele. Eu já estou terminando, os irmãos já vão louvar daqui a pouquinho. Oh, aleluia, qualidade. Não apresenta ela nem verde, nem madura, e armazene bem. E tem um detalhe, queridos. E aí, sendo todas estas coisas que foi falado hoje importante, tem uma outra que é bastante importante. Olha o que diz a Bíblia. Mas o sacerdote acenderá lenha nele. Quando? Domingo só? Ah não, no culto de sexta-feira nós vamos então colocar lenha. Ah não, só quando eu estou passando luto eu vou colocar lenha nova. Olha o que diz aqui a Bíblia. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. A cada levantar é oportunidade de você alimentar o teu altar com lenha nova. Levantou, aleluia, Senhor, obrigado por mais um dia, Tu és maravilhoso, recebe, Senhor, a minha adoração, o meu louvor. Se depara com um dificultoso, o teu próximo padecendo, não tem problema, eu vou te amar como eu amo a mim mesmo, vou te ajudar, porque lenha nova cada manhã. A lenha nova não é no culto de domingo. A lenha nova não é quando está passando luta.
A lenha nova não é só na campanha. A lenha nova não é só no final de semana. A lenha nova não é só quando está fazendo evangelismo. A lenha nova é quando você abrir os olhos pela manhã e diz: Senhor, nesta manhã mais uma vez eu coloco lenha no meu altar, porque eu quero resposta dos céus com fogo da tua parte. Os irmãos podem se preparar para louvar. Essa lenha, queridos, pode ser simbolizada como meditação e obediência à sua palavra, submissão, zelo, santificação, e para ela não se apagar, adoração em espírito e em verdade. E eu tenho aqui algo para te dizer. Que quando o teu altar estiver diante de Deus, com um sacerdote com vestes novas, que representa diferença. Quando o altar estiver totalmente em ordem, corrigido, consertado, vocês não estão mais errando o alvo. Quando as cinzas forem retiradas do altar, não fazer mais parte do altar, está até fora do arraial, fora da sua vida. Quando o elemento for apresentado de qualidade, não de quantidade. E quando pela manhã, você apresentar, a cada manhã você apresentar a tua lenha de qualidade, nem verde nem madura, que é bem armazenada, eu quero dizer para você, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Fique de pé por um instante. Os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor, querido. Não foi o irmão Alexandre que falou nesta noite, foi o Espírito de Deus que falou. Tem um louvor que diz: qualquer coisa vai reclamar com Ele. Portanto, meu amado, eu quero te dizer que o amor de Deus para contigo é grandioso, porque Ele só exorta quem Ele ama. Ele só visita quem verdadeiramente busca a Ele. E a palavra dele foi essa: vai arder o fogo, o altar vai ser visitado, o holocausto vai ser recebido. Feche os teus olhos, os irmãos estarão louvando. Se for noite de você reparar o altar, fique em paz, é você e ele. Se for noite de você tirar a cinza, é você e ele. Se bateu alegria no teu coração, para você chorar na alegria dele, fique em paz, é ele te visitando. Medite na palavra. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir um nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir um nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir
as mãos de Jesus me ajudar. Ele já está respondendo Haverá aí. milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, e vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Deus está respondendo aí. Aquilo que parecia impossível, Olha a cura chegando hoje aí, é impossível. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Deus está respondendo aí. Houve noite e pudesse pedir um nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir um nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, e vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aleluia! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado diz aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Declare: usa-me, Senhor, usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, Senhor. Usa-me, declare: sou o seu. Isso, declare. Usa-me, usa-me, Senhor.
Deus a mim. Oh, a mim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia sem minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que impossível, declare bem forte. Aquilo que parecia, oh, aquilo que parecia sem minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Sou milagre e estou aqui. Sou milagre. Sou milagre. Somos milagres. Estamos aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia.